Boa noite, saudações tricolores. Mais uma vitória, né? Vitória importante, muito importante. Embora o jogo não tenha sido aquele espetáculo que a gente está acostumado, um jogo brilhante do Fluminense, valeu pela vitória, né? Nos mantém ali no G3, dessa vez mais próximo ainda da liderança. Não gosto de falar de adversário, mas Palmeiras empatou, ou seja, já colamos ali no Palmeiras, diferença de um ponto só, isso é muito bom. Mas vamos falar algumas coisas sobre esse jogo. Aliás, eu vou associar a outros jogos também. O Fluminense, ele não tem jogado bem no primeiro tempo, a não ser algumas exceções aí de alguns jogos. Ele não tem jogado bem no primeiro tempo, e no segundo tempo sempre tem jogado melhor. Eu não tenho condição de estar avaliando isso tecnicamente, né? Porque só quem sabe disso é o Diniz, assim, o porquê que isso acontece. Contra o Vasco foi assim, jogamos mal no primeiro tempo, bem no segundo. Hoje foi assim. Contra o Cruzeiro foi meio equilibrado, né? O time manteve um padrão assim, apesar que no segundo tempo, devido à expulsão do André e à perda do Alexander, o time caiu, teve que se sustentar. Mas enfim, a questão são os 3 pontos, a vitória, e no momento é isso que está importando. Algumas coisas precisam ser ditas. O Marcelo, enquanto esteve em campo, foi o melhor em campo, na minha opinião. Junto com o Ganso. Belíssima partida do Ganso, né? Foi decisivo nos 2 gols. O Nino também hoje foi perfeito. O Nino, se o Nino não for convocado para a seleção brasileira, eu vou crer que tem algum problema, alguma implicância, porque é inexplicável. O Nino é disparado o melhor zagueiro brasileiro, não só como zagueiro, que está jogando o fino da bola como zagueiro, mas fazendo gol, sendo importante lá na frente também, na saída de bola, na construção de jogada, desarme. Ou seja, né, o Nino a cada dia surpreende mais. Boa partida, como sempre, do Arias, né? Não foi tão brilhante, mas teve uma boa partida. O Guga regular. E que falta faz Alexander e André nesse time, né? A questão do jogo brilhante do Fluminense passa muito pela saída de bola com qualidade. E sem o André e sem o Alexander, essa saída de bola, nessa transição da defesa, passando pelo meio até o ataque, ela cai muito. Isso é uma questão que o Diniz vai ter que arrumar alguma solução imediata, né? O André volta, que ele só teve uma suspensão, volta, e o Alexander está fora. Mas para jogos assim mais difíceis, como será o Fla-Flu decisivo da terça-feira, e contra times mais fortes do que o Cuiabá, que por sinal não é um time tão ruim assim.
sabe? Não é um time tão fraco assim como as pessoas falam. É um time que toca bem a bola, que sabe se posicionar e não tem medo de jogar. É como eu falei em outros vídeos aí anteriores, time de Série A sempre tem alguma qualidade, nunca é baba. Time de Série A nunca é baba, então por isso que foi sim uma vitória importante. Agora, como eu estava dizendo, para jogos mais importantes, contra times mais fortes, o Diniz vai ter que arrumar alguma solução ali para suprir a ausência do Alexander, que hoje a gente sabe que é um jogador fundamental nesse time, não só pelo que ele produz, né, mas pela qualidade, pela categoria, pela saída de bola. A volta do André já melhora muito, mas vai ficar uma lacuna ali que tem que ser estudada, tem que ser preenchida com alguém que faça o mínimo isso daí, né? Esse Thiago Santos, esse é o nome dele, não comprometeu, mas é aquele jogador limitado, né, que até marca bem ali, rouba umas bolas, acerta alguns passes curtos, mas não tem aquela saída de bola de qualidade, que você faz uma transferência da defesa, passando pelo meio para o ataque com a qualidade que o Alexander faz. E vamos ver que solução que o Diniz vai dar para isso no jogo de terça-feira, que não é eliminatório totalmente, porque é o primeiro jogo, mas é eliminatório por se tratar de mata-mata. O Cano hoje não fez gol, mas é um lutador, né? Ele corre, ele marca, ele volta, ele se movimenta, sabe? Porque assim, o que eu vejo do Cano é aquele artilheiro que faz gol quase todo jogo e tal, mas vejo também um jogador muito participativo, e assim ele fez hoje. O John Kennedy aqui, né? John Kennedy não jogou bem. O John Kennedy não produziu. Eu não sei qual foi a questão, se foi posicionamento, se foi as bolas que estavam chegando para ele, não estavam assim tão claras assim, tão melhores assim. Acho que ele teve muita dificuldade, né? É muita bola dividida, que ele tinha que dominar, girar, marcado por um, por dois. Não foi bem o John Kennedy, mas é um jogador importante. Ele tem qualidade, né? Tem categoria, tem técnica, mas hoje realmente não foi bem. É o que eu falei, eu não vou aqui tá detonando ninguém, mas foi um péssimo jogo dele. No mais, hoje não tem nem muito o que falar, né, sobre o jogo, a não ser a vitória, que foi muito importante, foi fundamental, eu diria, né? A gente não pode estar perdendo ponto para esses times ditos de qualidade inferior, principalmente dentro de casa. E, enfim, valeu pela vitória. Não foi uma apresentação brilhante, não foi aquele jogo que a gente está acostumado a ver do Fluminense, mas foi o suficiente para ganhar, até com uma certa tranquilidade, e nos manter ali na frente, né? E que de hoje para terça-feira o Diniz possa estar arrumando alguma solução. Eu não sei. O ideal seria que o Martinelli tivesse condição de jogo, que aí ele entraria no lugar do Alexander, né? Seria uma alteração natural, até porque anteriormente o Martinelli era titular, mas, né, a gente não sabe se ele vai ter condição de jogo. Ele está voltando, recuperado a gente já sabe que ele está, mas, né, tem aquela questão
da condição física, ritmo de jogo não tem como, né? Ele não jogou, não tem ritmo de jogo. Mas, como é um jogador jovem, um jogador de fibra e que sempre dá muito de si em função do time, se ele tiver condição de jogo, eu acho que seria natural ele no lugar do Alexandre, para manter ali essa qualidade, né, de saída de bola, de passe na transição, enfim, vamos ver, né? Vamos esperar até terça-feira. E uma outra solução seria botar o Marcelo ali no meio, talvez seria uma boa solução, né? Porque o Guga, apesar de não ter feito um bom jogo hoje, colocando ele ali na lateral esquerda para cumprir função, eu acho que ele pode dar conta sim, e o Marcelo no meio teria essa saída de bola que o time tanto precisa para estar podendo atacar com qualidade, ou se manter o Lima ali mesmo, né? Se manter o Lima, porque pelo que a gente está acompanhando aí, o Keno não vai ter condição de jogo ainda. Então o Lima joga mais adiantado, o André volta e não mexe tanto na estrutura do time. Eu acho que é por aí até que o Diniz deve fazer, né? Com a volta do André, ele deve botar o Lima ali naquela função e talvez manter o John Kennedy lá. A gente espera que ele faça um melhor jogo do que hoje. Enfim, tem todo um procedimento que o Diniz vai ter que estudar, ver a melhor opção para enfrentar esse jogo contra o Flamengo, que é um jogo difícil, né? É um clássico, não totalmente decisivo ainda, mas já é o primeiro jogo de uma decisão. E é isso. Vamos curtir o final de semana essa vitória, mais uma que nos mantém ali na frente, e esperar que de hoje para terça-feira sejam encontradas soluções para o time voltar a ter a qualidade de jogo que não é que hoje jogou mal, não é que não jogou assim, mas que não jogou bem, mas não teve aquele brilhantismo que a gente está acostumado, né? E para isso acontecer, vai ter que haver algumas adequações ali, talvez algumas mudanças, talvez não, com certeza vai ter que ter alguma mudança em relação ao time que iniciou hoje, e espero que o Diniz as encontre. Enfim, bom final de semana, saudações tricolores mais uma vez, mais uma vitória, um final de semana, né, que a gente vai passar aí tranquilo em relação a isso, e nos preparar para terça-feira, que terça-feira o negócio a batalha é mais difícil, mas a gente vai, se Deus quiser, e Ele vai querer, a gente vai conseguir superar o rival, ganhar esse primeiro jogo que é mando nosso, levar a decisão para depois, passar na Copa do Brasil e ir em frente, né? Enfim, vitória Fluminense, mais uma, Deus nos abençoe e que dê tudo certo. Aliás, que continue dando tudo certo como tem dado até agora. Beleza?